Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de ótica. Dessa vez, estudaremos os 3 princípios da ótica geométrica e, posteriormente, veremos quais são as principais aplicações desses princípios. Inauguraremos os nossos estudos através do princípio da propagação retilínea da luz. Para que você possa compreendê-lo, vamos supor uma situação em que temos uma lâmpada de dimensões muito pequenas e que um raio de luz individual parta dessa lâmpada e atravesse 2 minúsculos orifícios de 2 anteparos diferentes, até que este raio de luz individual chegue aos olhos de um observador. Esta é a situação descrita anteriormente. Temos uma lâmpada muito pequena, de dimensões desprezíveis em relação ao contexto em que ela está inserida e, portanto, pelo que aprendemos nas aulas anteriores, podemos classificá-la como uma fonte pontual de luz, isto é, uma fonte que possui dimensões desprezíveis em relação aos demais corpos. Observe que, a partir desta fonte pontual, temos um raio de luz individual que chega aos olhos de um observador após atravessar 2 orifícios distintos de 2 anteparos também distintos. O que é curioso de perceber é que a propagação deste raio de luz só é possível devido ao alinhamento entre o orifício 1 e o orifício 2. Perceba, se movêssemos o anteparo 1 um pouco para cima, este orifício também iria para cima e, portanto, uma parte opaca do anteparo 1 bloquearia o caminho de nosso raio de luz. O mesmo aconteceria, por exemplo, se movêssemos o orifício 2 um pouco para baixo. Mais uma vez, este orifício também desceria e, portanto, o raio de luz encontraria uma parte opaca do nosso segundo anteparo e, portanto, teria sua trajetória interrompida e jamais chegaria aos olhos de nosso observador. Portanto, em suma, dizemos que este raio de luz atravessa esses 2 orifícios pelo fato desses 2 orifícios estarem alinhados. Portanto, a única trajetória possível para este raio de luz é mesmo uma reta. E aqui temos o primeiro princípio da luz para a ótica geométrica, o princípio da propagação retilínea da luz. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz propaga-se em linha reta. Aprendemos na segunda aula de ótica que os meios transparentes são aqueles que permitem, através de si, uma regularidade na transmissão da luz. Um feixe paralelo atravessa um meio transparente sempre paralelo, sem apresentar irregularidades, por exemplo. A partir de agora, diremos que um meio homogêneo é aquele que apresenta para qualquer porção de volume as mesmas características químicas e físicas, como, por exemplo, a sua composição, a sua densidade e também a sua temperatura, entre outros fatores. É importante que você saiba que existem meios chamados de isótropos. Neles, a velocidade da luz e as demais propriedades ópticas não dependem da direção em que a medida é realizada. Portanto, independentemente da direção em que estamos analisando aquele meio, nós temos a mesma velocidade da luz, além de outras características, como a sua frequência, o seu comprimento de onda, conforme estudamos na primeira aula de ótica. Existem meios que são, ao mesmo tempo, transparentes, homogêneos e isótropos, e esses meios são chamados de ordinários. O meio 100% ordinário é o próprio vácuo, afinal,
ele transmite a luz com regularidade e, portanto, ele é transparente, ele possui as mesmas características ao longo de seu volume, portanto, ele é homogêneo e, além disso, você pode medir a velocidade da luz em qualquer direção no vácuo e você vai encontrar a mesma medida, portanto, o vácuo é também isótropo. Lembre-se disso sempre. O vácuo é um meio ordinário, por apresentar simultaneamente essas três características. Vamos agora nos debruçar sobre o segundo princípio da ótica geométrica, o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Aprendemos há pouco que os raios de luz descrevem trajetórias retilíneas e, agora, desejamos verificar que, se um raio de luz parte de um ponto A para atingir um ponto B, seguindo determinada trajetória, é possível que esse raio parta de B para A, seguindo a mesma trajetória. O que queremos demonstrar é que, se um raio de luz parte do ponto A para o ponto B, seguindo aqui uma trajetória retilínea, como manda o primeiro princípio da ótica geométrica, podemos ter uma situação em que esse mesmo raio de luz parta do ponto B para o ponto A. Observe que a trajetória é a mesma, apenas os sentidos de propagação é que são invertidos. Primeiramente, temos aqui um sentido de A para B e depois de B para A, mas a trajetória descrita é a mesma. É esse o espírito do princípio da reversibilidade dos raios de luz. É afirmar que os raios de luz são reversíveis, isto é, por onde eles vão, eles podem voltar seguindo a mesma trajetória. Podemos verificar a reversibilidade através da seguinte situação, em que temos uma lanterna provocando a emissão de um raio de luz que passe pelo ponto A e chegue até uma superfície S. Uma superfície, como podemos verificar, que é plana e que separa dois meios ópticos, o meio 1 e o meio 2. Diremos para essa situação que a superfície S é perfeitamente refletora. Assim, o raio de luz emitido sofre reflexão e passa pelo ponto B. Observe que essa lanterna possui certa inclinação em relação à horizontal. Se mudarmos a posição desta lanterna, seguindo esta mesma inclinação, poderemos verificar que o raio de luz agora passa a ser emitido passando pelo ponto B. Chega à mesma superfície refletora, sofre reflexão e passa agora pelo ponto A. Observe que, se essas condições forem obedecidas, a trajetória de viagem do raio luminoso é a mesma. O que alteramos foi o sentido de propagação. Antes, tínhamos a propagação de A para B, seguindo esta trajetória, e, agora, temos a mesma trajetória, mas o sentido de propagação é de B para A. A reversibilidade também é possível em casos de refração. Lembre-se de que aprendemos na segunda aula que a refração é o fenômeno da ótica geométrica em que o raio de luz sai de um meio e passa para outro, através de uma superfície que separe esses dois meios. Uma das características da refração é o desvio que o raio de luz sofre em sua trajetória. Mas observe que a trajetória de antes é uma trajetória retilínea e a trajetória do depois também é uma trajetória retilínea, como bem manda o primeiro princípio da ótica geométrica. Observe que, se tivermos a emissão do raio de luz de A para B, nós temos essa trajetória definida. Se fizermos, no entanto, a emissão deste ponto para o outro, de B para A, temos a mesma trajetória com sentido invertido. Portanto, podemos afirmar que a trajetória de um raio de luz independe de seu sentido de propagação. Por onde a luz vai, ela pode voltar.
Este é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. É por isso, por exemplo, que, sentados no banco do passageiro, podemos olhar para o rosto do motorista, e o motorista também pode olhar para quem está no banco do passageiro. A luz é reversível. Do mesmo jeito que ela parte de um ponto do banco do passageiro para um ponto no banco do motorista, a luz também viaja do banco do motorista para o ponto do banco do passageiro. Chegamos ao último princípio da ótica geométrica, o princípio da independência dos raios de luz. Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue a sua trajetória como se os demais não existissem. Vamos comparar com uma outra situação. Imagine que tenhamos um carro A e um carro B, e que, porventura, estes carros tenham se cruzado em determinado ponto da rodovia, sofrendo uma colisão. Esses carros trocarão forças entre si e, em decorrência dessas forças trocadas, uma das possibilidades é que eles passem a caminhar juntos, como se fossem um corpo só. Veja só, no caso da luz, isso não é possível. É que, pela segunda lei de Newton, força resultante é a mesma coisa que massa vezes aceleração. Observe que os carros só interagiram porque eles possuem certa massa. No caso da luz, que é propagação de energia através de ondas eletromagnéticas, nós não temos massa de repouso. Sem massa, não temos força resultante, tampouco aceleração associada a essa força resultante. A ausência de massa para os fótons de luz faz com que eles sejam independentes mesmo, que eles sigam cada um o seu caminho depois de um possível cruzamento entre eles. É o que verificamos nessa situação bastante cotidiana, nessa festa bastante moderna. Temos aqui um globo de prata, temos boa música e temos aqui 2 canhões de luz. Observe que aqui temos a emissão da luz que puxa para a cor ciano, e aqui nós temos a luz que vai para o espectro do amarelo. Observe que os raios de luz desses 2 canhões se cruzam, mas a trajetória de um não afeta a trajetória do outro, chegando aqui a esses 2 dançarinos, conforme podemos perceber. Observe também um fato curioso, é que, durante o cruzamento desses 2 feixes de luz, percebemos que aqui existe uma cor resultante. Lembre-se, da aula passada, sabemos que o ciano mais o amarelo tem como resultado o verde. Enunciamos, por fim, o princípio da independência dos raios de luz. As trajetórias dos raios de luz são independentes entre si. Cada raio de luz segue o seu caminho e esse caminho não é afetado pelo eventual cruzamento com outros raios de luz. É por essa razão que os raios luminosos são representações da trajetória da luz e não são vetores, conforme discutimos na segunda aula desta playlist. Veja, as forças que os carros trocaram entre si em nosso exemplo anterior são grandezas vetoriais, possuem módulo, direção e sentido. Os raios de luz não interagem vetorialmente pelo que discutimos. Nunca se esqueça disso. Os raios de luz não são vetores, são apenas representações do caminho que a luz segue, da trajetória da luz, portanto. Trataremos a partir de agora das principais aplicações dos princípios ópticos. Primeiramente, temos a formação de sombras. Verificaremos que o princípio da propagação retilínea da luz é responsável pelo surgimento de 3 regiões deficientes em diversos graus em termos da recepção de raios luminosos, a umbra, a penumbra e a antumbra. Temos aqui 3 regiões diferentes de sombra. No entanto, muitos materiais tratam a umbra
como a sombra verdadeira e, portanto, iniciaremos por ela. A umbra é uma região espacial que não recebe raios de luz quaisquer de uma fonte, graças ao bloqueio desses raios de luz, que é proporcionado por um corpo opaco. A seguir, vamos dispor uma fonte luminosa puntiforme, ou seja, uma fonte de luz que possui dimensões desprezíveis, antes de um corpo opaco, a fim de verificarmos a formação da umbra num anteparo posicionado posteriormente ao corpo opaco. Este é o esquema que nós temos descrito no texto anterior. Temos aqui uma fonte de luz puntiforme, que possui dimensões desprezíveis em relação ao todo. Temos aqui um corpo opaco, que impede a transmissão de luz através de si, e temos aqui um anteparo. Observe que, se selecionarmos um raio luminoso que venha por cima deste nosso objeto opaco e outro raio de luz que passe por baixo, nós temos toda uma região que não recebe raios de luz. A esta região damos o nome de umbra, a chamada sombra verdadeira, entre aspas. Aqui não temos emissão de luz de maneira alguma e, se nenhuma luz é emitida, nós temos aqui um trecho do anteparo que não recebe luz alguma. Esta é a projeção da umbra. É importante que você perceba que a umbra só é gerada quando temos fontes luminosas pontuais, fontes que têm dimensões desprezíveis em relação ao objeto opaco e mesmo em relação ao anteparo. As fontes extensas são capazes de gerar outras regiões de sombra, como veremos adiante, mas, se quisermos somente umbra, precisamos de uma fonte pontual. Logicamente que essas regiões que fogem ao cone de umbra recebem luz e, portanto, são iluminadas. Vamos agora estudar a formação da penumbra, que é uma região do espaço que tem parte dos raios de luz de uma fonte extensa bloqueada por um corpo opaco. Para que nós verifiquemos esse fenômeno, consideraremos uma fonte extensa de dimensões consideráveis, isto é, não desprezíveis, e que essa fonte esteja antes de um corpo opaco, a fim de verificarmos a formação da umbra e da penumbra num anteparo que esteja posicionado depois deste corpo opaco, conforme verificamos nesse esquema. Observe que a sequência de elementos é a mesma. Temos a fonte luminosa, o corpo opaco e, por fim, o anteparo. Dessa vez, é perceptível que as dimensões da fonte luminosa são comparáveis às dimensões, por exemplo, do corpo opaco. Não temos mais uma fonte pontual, e sim uma fonte extensa, cujas dimensões precisam ser consideradas. Observe, inicialmente, que se selecionarmos um raio de luz que passe um pouco acima da extremidade superior do corpo opaco e selecionarmos também um raio de luz que passe pouquíssimo abaixo da extremidade inferior do corpo opaco, nós temos uma região que não recebe raio de luz algum. Então temos, mais uma vez, uma região de umbra, que é projetada em nosso anteparo. A magia agora acontece quando percebemos que essa fonte é extensa. Portanto, podemos selecionar um raio de luz que venha de sua parte inferior e passe um pouco acima da extremidade superior do corpo opaco, conforme verifica-se aqui. Podemos selecionar também um raio de luz que parta da extremidade superior
da fonte luminosa extensa e ele passe um pouco abaixo da extremidade inferior do corpo opaco. Verificaremos agora que existem duas regiões que recebem raios luminosos, mas essa recepção não é tão ampla quanto, por exemplo, essa região daqui, que consegue receber claramente muitos raios de luz que saem dessa fonte luminosa. Portanto, aqui nós temos a formação de sombras parciais, que são chamadas de penumbra. Observe que temos uma região acima de penumbra projetada e uma região abaixo de penumbra projetada. A penumbra, portanto, ela recebe um pouco de luz. Não chega a ser uma umbra, mas também não é uma região plenamente iluminada. Observe aqui que, para que tenhamos umbra e penumbra, precisamos de fontes extensas. As fontes pontuais não eram capazes de gerar penumbra. Outro detalhe é que a penumbra projetada tem intensidade luminosa que cresce ao passo que essa penumbra se afasta da sombra e se aproxima da região iluminada. É o que verificamos aqui. A região da penumbra que fica próxima à umbra é uma região mais escura, enquanto que a região da penumbra que se aproxima das regiões plenamente iluminadas é uma região mais clarinha, beleza? Então aqui nós temos uma progressão. Junto à umbra, a penumbra é um pouquinho escura, mas quando ela vai se afastando, ela fica um pouco mais clara. Para a situação que acabamos de estudar, a sombra pode ser compreendida como o conjunto de umbra, que seria a sombra verdadeira, e a de penumbra, que seria a sombra parcial. Aqui temos uma observação que diz respeito à nitidez desse conjunto. Se o corpo opaco estiver próximo ao anteparo, a região de penumbra será minimizada, e isso garantirá maior nitidez ao conjunto que estamos chamando de sombra. Se o corpo opaco estiver distante do anteparo, a região de penumbra será maximizada e a nitidez do conjunto será perdida bastante. Veja só, temos aqui uma situação inicial em que o corpo opaco não está tão distanciado do anteparo, mas também não está tão próximo. Veja que temos aqui um conjunto de sombras que é mais ou menos nítido. Conforme estudamos, temos a formação da umbra e da penumbra, a região de sombra verdadeira e as regiões de sombras parciais. Agora vamos estudar o que acontece se nós aproximarmos esse objeto opaco um pouco de seu anteparo. É isso que nós verificamos aqui. O interessante de perceber é que, como o objeto opaco ficou mais distante, isso possibilitou que as penumbras que foram geradas fossem menores do que a situação anterior, em que as penumbras estão mais pronunciadas. Observe que isso acontece porque, com o afastamento do corpo opaco da fonte luminosa, nós tivemos aqui que os raios luminosos mudaram um pouco, os seus ângulos de incidência nas extremidades superior e inferior do corpo opaco. Temos aqui, portanto, regiões de penumbra menos acentuadas e esse conjunto fica mais próximo da umbra, mais próximo de ter somente uma sombra verdadeira. Aqui temos uma maior nitidez na sombra. Se nós afastarmos esse objeto opaco muito desse anteparo, verificaremos que a sombra projetada, o conjunto de umbra e penumbra, é pouco nítido. Perdemos bastante a nitidez. Isso acontece porque a aproximação do corpo opaco em relação à fonte luminosa extensa fez com que esses raios luminosos tivessem uma maior abertura, gerando aqui regiões de penumbra mais acentuadas, afastando-se de uma situação
em que temos somente a sombra verdadeira, em que temos somente a umbra. E, como temos penumbras maiores, realmente fica difícil de perceber nitidez nesse exemplo. Portanto, se afastarmos o objeto opaco do anteparo, fazendo a sua aproximação em relação à fonte de luz, perceberemos um conjunto de sombra pouco nítido. No entanto, se aproximarmos o objeto opaco de seu anteparo, afastando-o da fonte luminosa, teremos uma sombra muito mais nítida em comparação com essa situação descrita aqui no final. A última região deficiente em luz é chamada de antumbra, e ela acontece se a fonte luminosa possuir dimensões muito maiores que o corpo opaco. Não basta ser uma fonte extensa qualquer. Suas dimensões devem ser muito maiores que o corpo opaco, beleza? Olha só o que acontece. Temos aqui uma fonte luminosa muito extensa, bem maior que o corpo opaco. O corpo opaco se torna bem pequeno se compararmos com a dimensão dessa fonte luminosa extensa. Perceba, nós temos aqui uma região de umbra, afinal, existem raios de luz que passam pela extremidade superior do corpo opaco, um pouco acima dela, na verdade, conforme discutimos, e temos um raio de luz que passa um pouco abaixo da extremidade inferior do corpo opaco. Então aqui existe uma região de umbra, uma região de sombra verdadeira. Conforme estudamos, temos também regiões de penumbra. Afinal, uma parte dos raios de luz consegue passar aqui para cima e uma parte dos raios de luz consegue passar aqui para baixo. No entanto, note que atrás da umbra nós temos o cruzamento dos raios luminosos. Os raios luminosos que passaram diretamente por cima e diretamente por baixo. Observe que o princípio da independência dos raios luminosos diz que os raios não são capazes de interferir nas trajetórias uns dos outros. Portanto, esse raio luminoso segue seu caminho para cima e esse raio luminoso segue seu caminho para baixo. Atrás desse cruzamento, temos aqui uma região que é um pouco iluminada. Temos uma região especial chamada de antumbra. Observe que a penumbra é um pouco mais clara que a antumbra, mas a antumbra não chega a ser tão escura quanto a região de umbra. Então, temos aqui a projeção da antumbra, temos aqui as regiões projetadas das penumbras, e veja que a umbra não chega a ser projetada nesse anteparo e é percebida somente depois das imediações do corpo opaco. Vamos juntos responder este exercício que, por sinal, é bastante simples. Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa e A um anteparo opaco. Aqui temos a fonte extensa e aqui temos o anteparo opaco. Muito bem. Pode-se afirmar que 1, 2 e 3 são, respectivamente, regiões de. Queremos saber se 1, 2 e 3 são regiões de sombra ou de penumbra. Observe que essa questão trata a umbra como sombra. Afinal, como discutimos, ela também é chamada de sombra verdadeira. Observe que existe uma parte dos raios luminosos que atravessa um pouco, à esquerda da extremidade esquerda também do anteparo, e existe uma parte desses raios que passa à direita da extremidade direita do anteparo. Aqui temos uma região em que nenhum raio de luz se propaga, portanto, a região 2 é uma região de umbra ou de sombra verdadeira. Portanto, nós poderíamos considerar a letra A, a letra B, a letra C e já podemos descartar as letras D e E. A região 1 é uma região que recebe uma parcela dos raios luminosos. É uma sombra parcial, também chamada de penumbra. Estamos agora estamos agora somente com a letra C.
A letra A e a B falam que a região 1 é uma região de sombra, o que não é verdade. A região 3 também é uma região de penumbra, pois recebe uma parte dos raios luminosos. Portanto, marcamos com segurança a letra C, disse Rose. O princípio da propagação retilínea da luz, aliado ao que acabamos de estudar sobre a umbra, a penumbra e a antumbra, é capaz de explicar um fenômeno astronômico muito bacana conhecido como eclipse. Nele, um astro fica parcial ou totalmente obscurecido pela interposição de um corpo celeste entre ele e um observador qualquer, ou entre esse astro e o Sol. Calma, vamos explicar. Inicialmente trataremos do eclipse solar e, posteriormente, do eclipse lunar. O eclipse solar acontece quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. Os mais recorrentes são o eclipse total do Sol e o eclipse parcial do Sol. O eclipse total é percebido em regiões da Terra que se encontram no cone de umbra, no cone de sombra verdadeira que será projetada pela Lua, e o eclipse parcial é melhor percebido em regiões que se encontram no cone de penumbra, também projetado aqui pela Lua. Vamos olhar para esses dois casos. Observe que aqui temos uma fonte extensa de luz, que é o nosso Sol, a única estrela do Sistema Solar. Temos aqui a Lua, que é posicionada entre a Terra e o Sol. Veja que esse esquema é muito parecido com o esquema que usamos para estudar a origem das sombras. Aqui nós temos uma fonte de luz, aqui nós temos um corpo opaco, afinal, a nossa Lua não é capaz de emitir luz própria, e temos aqui a Terra, que vai se comportar como um anteparo, beleza? Então, a sequência de elementos é extremamente parecida com a sequência que usamos lá atrás para definir os tipos de sombra. Veja que existe um raio luminoso que nós estamos destacando aqui que consegue passar um pouco acima do nosso satélite natural. Temos aqui um raio luminoso que consegue passar um pouco abaixo da Lua. Veja que existe aqui uma região que não recebe raios de luz e, portanto, temos uma região de umbra. Uma parte dos raios de luz que saem do Sol conseguem passar por essa região daqui de baixo, parcialmente, portanto, temos uma região de penumbra e essa região de penumbra se repete aqui em cima. Na região de umbra, nós temos o eclipse total do Sol. E nas regiões de penumbra, uma parte do Sol será visível, pois uma parte dos raios solares conseguem chegar a estas regiões. E aí teremos o eclipse solar parcial. É importante que você perceba que não é sempre que o eclipse solar total acontece nessa região. Na verdade, para que um eclipse solar total se repita na mesma região, pode levar um bom tempo. Isso acontece porque o plano de translação da Lua em relação à Terra é inclinado em relação ao eixo terrestre e também em relação ao próprio plano solar. Além do plano lunar de translação em relação à Terra ser inclinado, ele é também cambiável. Ele acaba mudando ao longo do tempo. Verifique nessas três situações que o plano de translação lunar realmente é capaz de mudar de inclinação. Nesta primeira situação, a situação superior, o plano está tão inclinado que a luz do Sol bloqueada, a região de sombra, não é interceptada pela Terra,
E aqui não verificaríamos eclipse. É o mesmo que ocorre nessa situação aqui de baixo. A sombra gerada passa além do nosso planeta e, portanto, também não verificaríamos eclipse. Note que, nesta situação intermediária, temos um alinhamento entre os três astros, o Sol, a Lua e a Terra. Portanto, a sombra será projetada sobre a superfície terrestre. O interessante é que daqui para cá podemos imaginar um plano que estivesse inclinado mais ou menos assim, e a Lua estaria, em determinado momento, nessa situação. Observe que agora a sombra projetada interceptaria uma parte da Terra, uma parte de sua superfície que está no hemisfério norte, mudando a posição em que o eclipse se concretiza. Isso pode acontecer também, depois de um certo tempo, para o hemisfério sul, quando esse plano ficar um pouco mais inclinado para baixo, como podemos perceber agora. E daí teríamos a projeção de uma sombra realmente numa região do hemisfério sul. Beleza? É por isso que perceber e experimentar um eclipse solar total é tão raro. Além disso, como esse plano é cambiável, ele se altera, boa parte dos eclipses acaba acontecendo nos oceanos. É que a Terra também gira em torno de si mesma e, como 75% do planeta está coberta por água, existe uma maior probabilidade dos eclipses acontecerem nessas regiões de oceanos. E nós que estamos nas faixas terrestres, conhecidas como continentes, não percebemos os eclipses com tanta frequência assim. É legal você perceber que as fases da Lua também são interpretadas a partir desse modelo. Veja só, aqui nós temos uma região em que somente uma parte dos raios luminosos conseguem chegar até a Lua e serem refletidos para a Terra. Portanto, aqui nós temos uma Lua que possui um brilho pouco intenso e chamamos ela de Lua Nova nesse momento. No entanto, haverá um momento, em que a Lua conseguirá ficar aqui atrás, por exemplo, ou aqui, Mas o mais interessante é quando ela fica mais ou menos aqui. Eu quero que você perceba um plano de translação que favoreça com que a Lua fique mais ou menos aqui. Veja que agora ela vai receber em sua totalidade desta face, os raios luminosos do Sol. Ela vai refletir bastantes raios luminosos para a Terra. E aqui temos a Lua que é chamada de cheia. Tudo bem? O que chamamos de lua crescente e lua minguante acontecem em posições intermediárias, como se fosse aqui ou aqui, por exemplo. Beleza? Aqui nós temos a Lua um pouco atrás da Terra, em nosso campo de visão, e aqui nós temos a Lua um pouco antes, como se ela estivesse aqui praticamente, beleza? Veja só, nessas situações, somente um hemisfério da Lua recebe luz em termos consideráveis. Então, alguém que esteja nessa parte da Terra vai perceber somente um hemisfério iluminado, aproximadamente. E alguém que esteja aqui por trás também vai perceber somente um hemisfério iluminado. Veja que aqui nós chamamos essa Lua simplesmente de crescente e essa daqui de trás de minguante. A diferença entre esses nomes tem a ver com os intervalos entre a fase nova e a fase cheia, ou entre a fase cheia e a fase nova. Isso porque, depois da nova, depois de um certo tempo, nós chegaremos na lua cheia. E daí, essa fase intermediária é chamada de lua crescente, porque a luminosidade refletida está crescendo com o tempo. Porém, quando nós temos da lua cheia para a lua nova,
essa fase intermediária é chamada de minguante, porque nós estamos minguando a quantidade de luz refletida até chegar na lua nova, que é a porção que tem menos luz refletida. O brilho é mais fraco, beleza? Dissemos tudo isso para que você possa compreender também que, quando existe o eclipse solar, a lua está numa posição que diz respeito à sua fase conhecida como nova. Tranquilo? Outro detalhe interessante é que o período de tempo para que uma fase da Lua se repita é de 28 dias aproximadamente. Como temos 4 fases lunares, podemos dividir 28 dias por 4 e teremos 7 dias. Portanto, cada fase aqui leva 7 dias para transmutar para a próxima fase. De 7 em 7, fechamos aqui o mês lunar, o período conhecido como lunação. Pessoal, é interessante perceber também que hoje sabemos que o intervalo de tempo necessário para se completar um ciclo de inclinação lunar em termos de translação em relação à Terra é de aproximadamente 18 anos. Portanto, se a Lua está nessa inclinação, daqui a 18 anos ela voltará a ter uma inclinação aproximadamente igual. Muito bacana. Existe ainda um terceiro tipo de eclipse solar. Este, mais raro, é o chamado eclipse solar anular ou anelar, que é percebido em regiões da Terra que se encontram nas regiões não de penumbra, não de umbra, mas sim de antumbra. Essa região de antumbra é mais comum nos polos da Terra, que estão geralmente mais distanciados da Lua. Isso porque existe uma inclinação a ser considerada aqui. Mas o eclipse anelar também pode acontecer em outras regiões, quando a própria Lua está um pouco mais afastada da Terra. É que a trajetória da Lua em relação à Terra não é uma trajetória perfeitamente circular, é uma trajetória elíptica. Portanto, existem momentos em que a Lua está mais próxima da Terra e existem momentos em que a Lua está um pouco mais distante do nosso planeta. E é essa a situação que queremos observar. Observe que em nosso esquema realmente temos um maior distanciamento da Lua em relação à Terra, e isso vai fazer com que eu consiga imaginar um raio de luz que venha passando um pouco acima da extremidade superior da Lua, e veja que aqui ele vem até esse ponto, e nós temos aqui um raio de luz que ele passe um pouco abaixo da porção inferior da Lua. Temos aquela velha região que não recebe raios de luz, portanto não é iluminada, é a sombra verdadeira, que chamamos de umbra. Porém, por garantia do princípio da independência dos raios de luz, esse raio que veio aqui por cima, ele consegue passar por aqui, mudando agora para baixo, em relação ao outro que vai passar agora para cima depois desse ponto. Veja que agora eu tenho uma região que recebe um pouco de raios luminosos, portanto ela é um pouco iluminada. É a região que aprendemos a chamar de antumbra momentos atrás. Quem está nessa região de antumbra perceberá um eclipse solar anelar. Isso porque a luz do Sol aparece na forma de um anel mesmo ao redor da Lua. É que no eclipse total, a Lua meio que bloqueava a maior parte da porção solar. Aqui, nessa distância, que já é maior, a Lua já não tem mais esse poder. Então, nós temos um pouco de luz aqui vazada, Se a Lua estivesse mais distante ainda, esse anel ficaria ainda maior.
e somente uma parte muito central é que seria bloqueada. Esse eclipse acontece muito nos polos porque, naturalmente, pela própria inclinação da Terra, eles estão mais distanciados. Então é mais fácil da gente provocar essa região de antumbra. Muito bem, vamos analisar agora o eclipse lunar. Para que o eclipse da Lua seja possível, é necessário que a Terra esteja entre o Sol e a própria Lua. Existem 3 tipos de eclipse da Lua. O total, que ocorre quando a Lua se encontra na região de umbra criada pela Terra. O parcial, quando parte está na região de umbra e outra parte está na região de penumbra. E, por fim, o eclipse penumbral, quando a Lua está na região de penumbra em sua totalidade. Vamos compreender o que acontece para cada tipo de eclipse lunar. Durante o eclipse lunar total, nós temos que a Lua se encontra na região de umbra, na região de sombra verdadeira criada pela Terra. Veja que isso é possível, pois identificamos um raio luminoso que passa um pouco acima da porção superior da Terra e encontramos um raio luminoso que passa um pouco abaixo da parte inferior do nosso planeta. Existe uma região aqui que não recebe luz direta do nosso Sol. Portanto, essa é uma região de umbra. Perceba também que temos 2 regiões de penumbra. Isso porque conseguimos encontrar alguns raios solares que passaram aqui para cima. Portanto, temos uma região não tão escura, mas também não totalmente clara, chamada de penumbra, não é? E temos a mesma incidência aqui para essa porção inferior. Observe que não é sempre que o eclipse lunar acontece. Lembre-se que aprendemos há pouco que a Lua possui um plano de translação ao redor da Terra que é inclinado e que varia com o tempo. Então pode ser que em determinado momento o plano seja esse, esteja totalmente alinhado com o Sol e a Terra. Mas pode existir momentos em que nós temos um plano que é mais ou menos esse, em que a Lua foge dessa região de sombra gerada pela Terra. Assim como você pode ter o exemplo análogo, mas para um ângulo diferente, beleza? Mas aqui trataremos de situações ideais em que temos perfeito alinhamento. Era de se esperar que, por estar na região de umbra, a Lua não fosse mais visível para nós que estamos aqui na superfície terrestre. Isso porque não existe luz direta que passe aqui do Sol para essa região. No entanto, algumas propriedades da atmosfera terrestre, que estudaremos adiante em outras aulas, garantem que essa atmosfera seja capaz de absorver e de desviar certos comprimentos de onda. Lembre-se que a luz branca que chega aqui, partindo do Sol, é formada por 7 cores-luz. Nós temos o vermelho, o laranja, o amarelo, temos o verde, o azul, o anil e o violeta. Boa parte desses comprimentos de onda vão ser bloqueados nessas regiões aqui. Mas existe uma parte que consegue atravessar a atmosfera terrestre e consegue ser desviada. O interessante é que nessa situação o desvio acontece mais para o vermelho. Portanto, a Lua consegue refletir uma parte dos raios luminosos vermelhos que foram desviados pela atmosfera terrestre e, daí, nós temos a impressão de que a Lua está com uma tonalidade avermelhada. Esse fenômeno é chamado por muitas culturas como lua de sangue. E o interessante é que sabemos que a trajetória da Lua ao redor da Terra é elíptica. Existem momentos em que ela está mais próxima e existem momentos em que ela está mais distante. Nos momentos de maior proximidade,
esse tom avermelhado se acentua, favorecendo ainda mais o que é chamado de lua de sangue. Mais para frente, estudaremos por que é que essa luz vermelha é desviada. Mas, por enquanto, é interessante que você saiba que isso acontece. O eclipse lunar parcial acontece quando a Lua segue ali o seu movimento ao redor da Terra e ela ocupa uma parte aqui da região de penumbra e uma parte na região aqui de umbra. Veja que a parte na penumbra refletirá um pouco mais de luz, então nós teremos uma parte da Lua mais iluminada, como você pode perceber aqui, beleza? Quando nós temos a imersão da Lua numa região de penumbra, nós temos o eclipse penumbral, que quase não é percebido, porque a diferença dele para uma lua cheia é que a luminosidade aqui varia um pouco, né? E isso depende muito da região de penumbra que estamos tratando. Afinal, aqui nós temos uma região mais escura e aqui uma região mais clara. Então existem momentos em que a gente nem percebe que o eclipse penumbral está ocorrendo de fato. Seja ele total, seja ele penumbral, seja ele parcial, podemos verificar que os eclipses lunares acontecem na posição em que está caracterizada a lua cheia. Então, eclipses solares acontecem na fase de lua nova e os lunares acontecem na fase de lua cheia. As questões sobre eclipses são bastante simples. Veja só, durante um eclipse solar, um observador observe que realmente temos um eclipse solar nesta situação. Afinal, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. A letra A diz que, no cone de sombra, se vê um eclipse parcial. Está falso? Nós discutimos ao longo do estudo que o eclipse da sombra é o eclipse total. Beleza? Na região de penumbra se vê um eclipse total? Não. Na região de penumbra nós identificamos um eclipse parcial. Letra C. Na região plenamente iluminada se vê a Lua eclipsada. Pessoal, na região plenamente iluminada, a Lua não é capaz de bloquear a luz solar, portanto enxergamos o Sol com a sua totalidade. Na letra D, temos que, na região de sombra própria da Terra, se vê somente a Lua. Não exatamente, porque a face da Lua que está voltada para a região de sombra aqui na Terra é uma face não iluminada. Na letra E, temos que, na região plenamente iluminada, não se vê o eclipse solar. É isto aí, conforme discutimos, nas regiões plenamente iluminadas, a Lua não bloqueia a luz do Sol, portanto enxergamos este astro em sua totalidade. Letra E de ebola é a nossa resposta. Outra aplicação bastante famosa dos princípios da ótica geométrica é a câmara escura de orifício, que pode ser confeccionada utilizando-se uma caixa escura com um orifício numa face e, na face oposta à do orifício, é colocado um anteparo translúcido, como, por exemplo, papel vegetal, que não permite que a luz viaje através de si com regularidade, mas também não é capaz de bloquear totalmente a luz. Temos aqui, então, um material translúcido mesmo. Veja que o objetivo será colocar um objeto qualquer em frente à câmara escura. Veremos que os raios de luz provenientes desse objeto, ou por emissão, se ele tiver luz própria, ou por reflexão, se ele refletir a luz de outras fontes, como a luz do Sol, por exemplo, atravessam o orifício da caixa e formam, lá no papel vegetal, lá no anteparo translúcido, uma figura característica proporcional ao objeto. Aqui chamaremos de imagem. A câmara escura de orifício, pessoal, só é possível por conta do princípio da propagação retilínea da luz. Esse é o esquema.
temos aqui um objeto e queremos projetar uma imagem desse objeto neste anteparo translúcido dessa câmara escura, que nada mais é que uma caixa que possui uma face com um orifício e uma face, como já mencionamos, com um material translúcido. E essas faces são opostas conforme discutido. Vamos imaginar que esse objeto seja iluminado pelo Sol e, portanto, reflete raios solares, raios luminosos que vieram lá do nosso Sol. Vamos imaginar que um desses raios parta dessa extremidade superior. Esse raio solar viajará em linha reta a fim de passar pelo orifício da câmara escura e projetará este ponto nesta posição. Vamos agora imaginar um raio luminoso que parta dessa extremidade inferior do objeto. Observe agora que esse raio de luz viajará também em linha reta, encontrará o orifício e projetará a imagem deste ponto inferior nesta parte de cima. É interessante perceber, pessoal, que o raio que partiu de cima do objeto foi projetado numa posição inferior em nosso anteparo, e o raio que partiu da extremidade inferior acabou numa porção superior aqui em nosso anteparo translúcido. Isso quer dizer que a imagem formada nesse anteparo é invertida verticalmente, está de ponta cabeça. E o legal é que isso não acontece somente na vertical, isso acontece também na horizontal. Veja só, temos aqui essa extremidade, imagine essa figura em profundidade, tá? Esse ponto está mais próximo de nós e esse ponto está mais distante. Temos aqui um raio de luz que vai atravessar o orifício e que vai ocupar esta posição na câmara escura. Vamos pegar agora um raio de luz dessa extremidade, na extremidade que está mais no fundo em termos de campo de visão. Veremos, portanto, que aqui nós temos um raio de luz que viaja em linha reta e produz uma imagem neste ponto daqui. Observe que agora tivemos uma inversão lateral. Este ponto aqui estava mais à esquerda, né, em nosso campo de visão, e ele termina aqui à direita, nesta parte do anteparo translúcido. E este raio que veio aqui mais à direita, no nosso campo de visão, ele termina mais à esquerda, fazendo uma inversão lateral em nossa imagem. Então, a imagem que é produzida é vista não somente de ponta cabeça, mas também invertida lateralmente, beleza? Essas são as conclusões que podemos tirar por enquanto. A imagem obtida por meio de uma câmara escura é invertida verticalmente e, além disso, o lado direito da imagem corresponde ao lado esquerdo do objeto e vice-versa. Dizemos que uma imagem invertida lateralmente é uma imagem chamada de enantiomorfa. Além disso, dizemos que essa imagem é real, e esse é um conceito novo. Toda imagem real é uma imagem que pode ser projetada em um anteparo, conforme acabamos de ver aqui nessa situação. Podemos dizer, e isso vai fazer muito mais sentido em outras aulas, que uma imagem real é formada pelos raios luminosos de fato, beleza? Foram os raios de luz verdadeiramente que formaram essa imagem aqui no anteparo da câmara escura. E, além disso, a característica mais perceptível é que essa imagem é menor que o objeto. Veja que isso depende muito também das dimensões dessa câmara escura. Se nós jogássemos esse anteparo um pouco mais para trás, a luz conseguiria ter uma maior abertura aqui e nós teríamos uma imagem maior, porém menos nítida, isso é importante. E se tivéssemos uma caixa com uma largura mais curta aqui,
nós não teríamos uma abertura tão grande aqui dos raios luminosos e a imagem seria ainda menor, porém mais nítida. Tranquilo? Menos espalhamento, mais nitidez, mais espalhamento, menos nitidez. Essas são, portanto, as características da imagem obtida por uma câmara escura. A imagem é invertida, a imagem é enantiomorfa, a imagem é real e a imagem é menor que o objeto. Outro detalhe, se substituíssemos esse papel vegetal por um filme fotográfico, conseguiríamos capturar, entre aspas, a imagem formada. Esse é o princípio das câmeras fotográficas, que estudaremos mais ao final do nosso estudo sobre a ótica. Vamos agora estudar um caso bidimensional para essa mesma câmara escura de orifício. Nesse esquema, temos, à esquerda, o nosso objeto de interesse, representado por essa vela. Perceba, a partir de agora, que a distância entre o objeto e o orifício da câmara escura é chamada de distância do objeto, que, a partir de agora, representaremos por DO. Perceba também que a distância entre o orifício da câmara escura e o anteparo translúcido em que a imagem é formada é chamada de distância da imagem e, a partir de agora, chamaremos essa distância de DI. Note também, pessoal, que este objeto em questão possui uma extremidade superior, representada pelo ponto A, e uma extremidade inferior, representada pelo ponto B. O segmento de reta entre A e B corresponde à altura do objeto, representada por HO. Aprendemos que a imagem formada no anteparo da câmara escura é uma imagem menor e invertida. Isso acontece porque, de acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, os raios luminosos que partem das extremidades desse objeto descrevem trajetórias retilíneas, e isso faz com que eles se cruzem no orifício da câmara escura, fazendo com que o ponto mais alto tenha imagem no ponto mais baixo do anteparo, enquanto que o ponto mais baixo do objeto tenha imagem no ponto mais alto do anteparo da câmara escura, e isso faz com que o objeto tenha uma inversão mesmo. Observe, pessoal, que a distância entre os pontos A' e B' corresponde à altura da imagem, que chamaremos simplesmente de HI. Note também que, tão importante quanto o princípio da propagação retilínea, é o princípio da independência dos raios luminosos. Afinal, eles se cruzam nesse orifício, mas cada um segue o seu caminho de forma independente. Um não afeta a trajetória do outro. Temos em mãos um problema matemático muito fácil de ser resolvido. Quero que você olhe para esses dois triângulos retângulos, este maior e este menor. Eles podem ser comparados a fim de se estabelecer uma proporção. Afinal, aqui temos um ângulo reto e aqui temos um ângulo reto também. Note que este ângulo e este daqui são iguais, afinal, são opostos pelo vértice. Isso quer dizer, então, que este ângulo daqui é igual a este ângulo daqui. Pessoal, se esse triângulo daqui é semelhante a este, podemos estender essa relação para os triângulos maiores, ou seja, podemos comparar este triângulo maior com este triângulo menor, a fim de realizar uma comparação mesmo. Veja só, podemos dizer que essa altura maior, que é a altura do objeto, está para a altura menor, que é a altura da imagem, assim como a distância maior, que é a distância do objeto, está para a distância menor, que é a distância da imagem. Temos agora uma equação matemática que relaciona
as alturas do objeto e da imagem e as distâncias do objeto e da imagem em relação ao orifício de nossa câmara escura. Essa é uma equação bastante simples. A altura do objeto sobre a altura da imagem deve ser igual à distância do objeto sobre a distância da imagem. Quero que você perceba que essa equação não é um simples decoreba. Afinal, você pode aplicar a semelhança de triângulos de diversas maneiras. Veja só, um outro exemplo seria você partir essa relação a partir das grandezas menores. Então, a altura menor está para a altura maior, isto é, HI sobre HO, assim como a distância menor, a distância horizontal menor, que seria DI, distância da imagem, está para a distância horizontal maior, que é o nosso DO. Veja que essa equação também é possível e ela vem dessa equação aqui de cima. Basta que você faça meios pelos extremos. Você pode jogar esse HI aqui para cima à medida que o DO vem aqui para baixo. Você pode jogar esse DI aqui para cima à medida que o HO vem aqui para baixo. E aí você chega nessa segunda equação. Na verdade, a equação é a mesma, mas o jeito de escrevê-la muda um pouco. A partir das questões, você pode escolher qual grandeza de interesse você quer descobrir primeiro e daí você vai induzindo as suas possíveis equações. Agora vamos nos deter a algumas questões sobre câmaras escuras de orifício. A primeira delas diz que, no mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à face do orifício, fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. Aprendemos durante a aula que a imagem formada neste anteparo é uma imagem invertida, e isso faz bastante sentido, uma vez que este ponto superior do objeto tem um raio luminoso que emerge dele e acaba parando na extremidade inferior da imagem, enquanto que este ponto da extremidade inferior do objeto tem aqui a emergência de um raio de luz que acaba no ponto superior da imagem. Portanto, temos uma inversão dos raios luminosos que acarreta numa inversão da imagem formada. Temos aqui algumas grandezas já declaradas que são importantes. Por exemplo, temos aqui a altura do objeto, que é de 3 metros. Possuímos também a distância do objeto, dada por 5 metros, e a distância da imagem até o orifício da câmara escura, que é de 6 centímetros. Note que, por enquanto, existe uma certa incongruência de unidades, pois a distância da imagem está em centímetros e a distância do objeto e a altura do objeto estão em metros. Daqui a pouco faremos uma escolha sobre qual unidade deveremos trabalhar. Supondo que um objeto de 3 metros de altura, que já identificamos, esteja a uma distância de 5 metros do orifício, conforme vimos também, e que a distância entre as faces da câmara seja de 6 centímetros, conforme vimos também juntos. Calcule a altura H da imagem. Como é uma questão discursiva, vamos trabalhar em centímetros. Sabemos que a distância do objeto é de 500 centímetros, portanto. Afinal, cada metro tem 100 centímetros, então 5 metros tem 500 centímetros. Pela mesma lógica, a altura do objeto corresponde aqui a 300 centímetros. Vamos usar a semelhança de triângulos a nosso favor. A altura menor, que é o H, está para a altura maior, que é de 3 metros. Portanto,
Hzinho sobre 3 metros, ou 300 centímetros, vai ser a mesma coisa que a distância menor, que são de 6 centímetros, para a distância maior, que é de 5 metros, ou de 500 centímetros. Então, temos aqui 6 sobre 500. O legal é que podemos eliminar esses zerinhos daqui e isso facilita a nossa vida bastante. Muito obrigado. Esse 3 vem aqui para cima a fim de ser multiplicado com este 6. E aqui nós mantemos o 5. Veja só, 6 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,2. E 1,2 vezes 3 é a mesma coisa que 3,6. Temos aqui, portanto, 3,6 centímetros. Se você deseja muito transformar isso aqui em metros, basta que você divida esse valor por 100, ou, simplesmente, multiplicá-lo por 10 a menos 2. Assim, a gente tem a resposta em notação científica, o que é muito bonito. A próxima questão diz o seguinte: mediante uma câmara escura de orifício, obtém-se uma imagem do Sol, conforme o esquema a seguir. Veja que temos aqui o Sol, a altura do objeto aqui corresponde ao diâmetro dele, né? Temos a distância do Sol até o orifício da câmara escura, que é essa distânciazinha Azinho, e temos também as características lá da câmara escura, a distância entre as faces, que corresponde à distância entre o orifício e a imagem, chamamos de Bzinho, e a altura da imagem, que seria o diâmetro projetado do Sol no anteparo da câmara escura, chamamos de Dzinho. E esses dados estão aqui do lado. A distância entre o Sol e a Terra, que é este Azinho, é de 1,5 vezes 10 a 11 metros. A distância do orifício até o anteparo, que seria a distância da imagem, é de 1 metro. E o diâmetro da imagem, que é esse Dzinho daqui, é a mesma coisa que 9 milímetros. Se transformarmos isso em metros, teríamos 9 vezes 10 a menos 3 metros. Afinal, converter de milímetros para metros é a mesma coisa que dividir por 1000. Para o diâmetro Dzão do Sol, resulta aproximadamente. Veja que bacana. A partir de uma câmara escura, descobriremos qual é o diâmetro do Sol. Utilizaremos a mesma lógica de semelhança de triângulos. Vamos lá. Queremos descobrir qual é o diâmetro Dzão do Sol. Portanto, esse diâmetro maior está para esse diâmetro menor, ou seja, Dzão está para Dzinho, só que Dzinho é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 3. Vale a pena colocar os valores logo de cara, né? Se a altura maior está para a altura menor, então a distância horizontal maior, que é o nosso Azinho, está para a distância horizontal menor. Aqui, no outro lado da equação, teríamos Azinho sobre Bzinho, mas esse Azinho é a distância entre o Sol e a Terra, que é de 1,5 vezes 10 a 11. 1,5 vezes 10 elevado à 11ª potência. Muito bem. E a distância Bzinho, como vimos, é de apenas 1 metro, o que é muito bacana e até facilita a nossa vida. Esse diâmetro, portanto, vai ser a mesma coisa que podemos pegar esse 9 vezes 10 a menos 3 e jogar para cá. A gente terá uma multiplicação entre 1,5 vezes 10 à primeira e o 9 vezes 10 a menos 3. Pessoal, 1,5 vezes 9 não é uma conta complicada, não. 1 vezes 9 é 9, meio vezes 9 é a mesma coisa que 4,5. 9 mais 4,5, temos aqui a mesma coisa que 13,5. Agora, podemos repetir a base 10 e somar esses expoentes. Teríamos 11 mais menos 3. Mais com menos é menos,
11 menos 3 é a mesma coisa que 8. Para colocar em notação científica, podemos fazer assim. Trazer a vírgula para cá, teríamos 1,35 e como estamos diminuindo este número, somamos 1 aqui no expoente. 1,35 vezes 10 a nona metros. Esse é o diâmetro do Sol obtido por este experimento. Muito bacana. Podemos marcar, como resposta mais aproximada, a letra B de bronquite. Afinal, queremos o resultado aproximado mesmo. Tranquilinho? É possível, através do princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, relacionar as alturas de dois ou mais objetos próximos através das sombras que esses objetos projetam no solo. Isso porque, em qualquer hora do dia, os raios solares que chegam em determinado local da superfície terrestre são praticamente paralelos entre si, não possuem inclinação relativa. E isso faz sentido. Os raios de luz que saem do Sol cruzam uma grande distância até chegar em determinado ponto da superfície do nosso planeta. Portanto, esses raios chegam praticamente com as mesmas características, inclusive com a mesma inclinação. Daí dizer que são paralelos entre si. Veja o seguinte esquema. Podemos fingir que esse bloco cinza, o bloco maior, de altura Hzão, é um edifício qualquer. Podemos imaginar que Hzinho corresponde à altura de um objeto muito pequeno, como uma estaca de madeira, por exemplo. Os dois raios de luz que representamos aqui vieram lá do Sol e, conforme previsto, são paralelos entre si. Não possuem inclinação relativa. Este raio de luz da esquerda passa um pouco acima da extremidade superior desse objeto maior. Portanto, pessoal, nós temos aqui uma projeção de sombra. Esta sombra existe aqui, pois os raios luminosos não são capazes de atravessar essa região. Beleza? Então, nós temos aqui uma sombra e a extensão dessa sombra é representada pela letra D maiúscula. Note que podemos aplicar esse mesmo raciocínio para o objeto de altura menor. Afinal, este raio de luz passa um pouco acima de sua extremidade superior e aqui nós temos uma região de sombra. Note que agora a sombra projetada desse objeto menor é chamada de Dzinho. Pessoal, note que as sombras designadas nada mais são que triângulos. Aqui nós temos algumas semelhanças, por exemplo, a formação de ângulos retos. E, como eles possuem a mesma inclinação, podemos dizer que os outros ângulos desses triângulos são iguais. Podemos, então, mais uma vez, aplicar semelhança de triângulos. Podemos dizer que essa altura maior está para essa altura menor, assim como essa distância maior, que corresponde à extensão da sombra do objeto maior, está para a extensão da sombra do objeto menor, portanto, de Dzinho. Temos aqui esta equação, que mais uma vez é baseada em semelhança de triângulos. A altura maior sobre a altura menor é a mesma coisa que a distância da sombra maior dividida pela distância da sombra menor. Vamos para mais uma questão. A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. Talvez de castigo, né? O aluno, então, pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu, em determinada hora da manhã, o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio projetadas na calçada, Lzão e Azinho, respectivamente. Realmente é isso que acontece. Percebemos que a escola possui uma altura Hzão,
Provavelmente a gente pode imaginar aqui um raio luminoso que venha mais ou menos assim, e nós temos a projeção de uma sombra, que possui um comprimento Lzão. Podemos aplicar a inclinação desse raio luminoso também para o nosso colega aqui, que tem uma altura Hzinho e temos aqui uma sombra projetada que possui extensão horizontal representada por Azinho. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de cerca de 22,1 metro. Beleza? Temos aqui a altura do prédio da escola. 22,1. Bacana. As medidas por ele obtidas para as sombras foram Lzão igual a 10,4 metros e Azinho, que é a sua própria sombra, de 0,8 metros. Qual deve ser a altura do aluno? Muito bem, queremos encontrar esse Hzinho. Como o Hzinho é nossa grandeza de interesse, eu vou montar as relações geométricas a partir dele mesmo. Portanto, Hzinho, que é a altura menor, está para Hzão, que é a altura maior. Da mesma forma que a extensão da sombra menor, que é Azinho, está para a extensão da sombra maior, que é o famoso Lzão. Agora podemos substituir as informações que nos foram fornecidas. O Hzão é a mesma coisa que 22,1 metros. Nós temos aqui o Azinho, que é dado por 0,8 metros, e nós temos também o Lzão, que foi medido como 10,4 metros. Ok, podemos fazer o seguinte, podemos pegar esse 22,1 e trazer para o numerador do segundo lado da equação. Então, teríamos 22,1 vezes 0,8 e dividimos isso por 10,4. São contas nada simpáticas por enquanto. Vou tentar interpretar de uma outra maneira. Vamos colocar aqui o 10,4. Veja que 0,8 é a mesma coisa que 4/5, 4 sobre 5, não é mesmo? Então, podemos colocar aqui 4, aliás, sobre 5. Legal. A altura vai ser 22,1 vezes 4, vai ser a mesma coisa que 88,4. 10,4 vezes 5, 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 0,4 é 2, então aqui nós temos 52. Essa conta não se tornou muito mais simpática, não. Vamos simplificar? Vamos dividir aqui por 2. Teríamos aqui 44,2 e aqui teríamos 26. Por 2 mais uma vez, teríamos 22,1 divididos aqui por 13. Ok, simplificamos o máximo que dava. Vamos agora brincar um pouco de continhas, né? Vamos lá. 22,1 dividido por 13. Veja que essa conta não é nada simpática. A gente pode livrar dessa vírgula colocando um zerinho aqui, né? Então teríamos 221 dividido por 130. Bacana. Multiplicamos aqui por 1. O nosso resto fica com 71. Não é mesmo? Na verdade não. Thiago, burro. A gente teria aqui 91. Muito bem, agora sim. A gente pode agora colocar um zerinho aqui e aqui vem uma vírgula. 130 vezes 7. 7 vezes 0 é 7. 7 vezes 1 é 21. 7 vezes 1 é 7. Com 2, 9. Opa, 910. Então podemos pegar aqui vezes 7, né? E resta 0. Portanto, pessoal, a altura do nosso coleguinha é a mesma coisa que 1,7 metros. Os velhos 1,70 m, como se diz, né? Usualmente. Muito bem, parabéns aí para o colega que fez essa medição, né, do prédio. E aí nós encontramos a altura dele. Legal, legal. Vamos agora, pessoal, para o último tópico da aula de hoje. Tópico esse que é chamado de ângulo de visão, ou simplesmente ângulo visual. Este é o ângulo formado entre dois raios luminosos que emergem ou por emissão própria ou por reflexão de outras fontes luminosas das extremidades de um objeto qualquer e que se dirigem aos olhos
de um observador. Podemos compreender o ângulo de visão como o ângulo necessário para que se tenha a visão completa de um objeto qualquer. Aqui, por exemplo, temos uma árvore. Para que esse observador tenha uma visão da plenitude dessa árvore, é necessário que essa árvore reflita dois raios luminosos especiais. Um deles deve partir da extremidade superior da própria árvore e chegar aos olhos de nosso observador. O outro raio luminoso, logicamente, deve partir da extremidade inferior da árvore e chegar ao mesmo destino, aos olhos do observador. O ângulo formado entre esses dois raios luminosos é chamado de ângulo de visão desse observador, que aqui chamamos de θ1. Note que a distância entre esse observador e o objeto é uma distância d1, que é uma distância pequena se compararmos com essa distância d2, correspondente à distância entre esse outro observador e a árvore. Perceba que esse colega deseja observar o mesmo objeto. Portanto, é necessário considerar um raio de luz que parta da extremidade superior deste objeto até os olhos do observador, além de um raio de luz que parta de sua extremidade inferior e chegue também aos olhos desse observador. Note que aqui nós temos outro ângulo de visão, outro ângulo visual. Agora chamamos esse ângulo de θ2. E observe, pessoal, que esse ângulo de visão é menor que o ângulo de visão do coleguinha que está mais à frente dele. Isso faz sentido. Conforme nós estejamos mais próximos de determinado objeto que se deseja observar, nós precisamos de um ângulo visual maior. Se estamos mais distantes e esse objeto aparece menor para a gente, nós precisamos de um ângulo visual menor para poder percebê-lo. Basta você imaginar que é muito complicado você olhar para a altura de um prédio de vários andares se você estiver perto dele. Mas, se você estiver muito mais distante, você precisará de um ângulo visual menor e você conseguirá olhar para toda a amplitude deste edifício. Então, é verdadeira a seguinte relação. Quando a distância é maior, nós precisamos de um ângulo visual menor, beleza? No caso de nossa figura, D2 é maior que D1, portanto, θ1 é maior que θ2. A distância do primeiro observador é menor do que a distância do segundo observador, portanto, o seu ângulo visual deve ser maior que o ângulo visual do segundo observador. Tranquilo? Alguns dados importantes. O menor ângulo de visão necessário para que um observador veja os pontos extremos de um objeto de forma separada é denominado de ângulo limite de acuidade visual. Por exemplo, se esse nosso coleguinha se mover um pouquinho mais para frente e não conseguir perceber mais as extremidades superior e inferior dessa árvore, então temos que esse é o ângulo limite para que ele possa fazer essa observação. Então seria este ângulo chamado de ângulo limite de acuidade visual. Muito bem. Uma curiosidade que trago aqui para vocês é que o menor ângulo visual para qual a visão humana ainda percebe dois pontos diferentes, que seria o limite de acuidade visual, é da ordem de 1 minuto de arco. E isso corresponde a pegar 1 grau e dividi-lo por 60. Outra curiosidade é que um observador na Terra vê o Sol e a Lua, que são astros distantes, sob um ângulo visual da ordem de meio grau. Conforme discutimos, se aumentamos a distância entre o objeto e o observador, nós temos ângulos visuais cada vez menores.
É o que verificamos através desse dado curioso. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima aula de ótica.